O que a série Agatha tem a ver com Loki e os deslizes temporais dele? Quem é o Demiurgo e por que é tão importante? Além de como esse episódio de Agatha pode ter sido uma grande mentira, uma pegadinha pra gente. E tudo vai fazer sentido. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 5 de Agatha desde sempre, para pegar as referências, interpretar os significados e mais, tentar prever o que possivelmente está por vir. Prometo que eu fiz esse vídeo mais rápido que eu consegui, tá? Vamos logo ao que interessa, porque tem muito a se discutir. Hora mais escura, desperte o seu poder. É o título em tradução literal do episódio. O que na verdade faz muito mais sentido, já que no momento mais sinistro de toda a trajetória, o Wicano despertou o seu poder. É o episódio mais Harry Potter de todos, e começa com a Sete de Salem surgindo no caminho das bruxas a partir daquele local onde fizeram a invocação da nova bruxa verde, por onde a Rio Vidal saiu, e justamente onde haviam enterrado a Sharon Davis. As Sete de Salem são apresentadas como um grupo de bruxas com uma mente coletiva, e as filhas das bruxas que Agatha matou em Salem. Considerando que uma das bruxas de Salem era a mãe da Agatha, será que uma dessas aí é a irmã dela? Fato é que cada uma é representada por um animal: raposa, corvo, cobra, coruja, coiote, rato e cigarra. Cigarra que possivelmente apareceu nos episódios finais de WandaVision, quando a Wanda foi visitar a casa da Agnes. E ali no caminho das bruxas é muito interessante reparar como cada uma das Sete de Salem se comporta como os animais que as representam, mesmo estando em forma humana. Elas, com uma mente compartilhada, não são como pessoas mais, e nem agem como pessoas. São sombras apenas do que foram. Poderia ser só mais um vilão genérico da Marvel, mas há um simbolismo interessante com o passado da Agatha. Elas são os erros dela, materializados, assombrando e perseguindo ela, como se fossem a personificação de um trauma ou uma maldição. A Agatha diz que elas vivem por conta da sua misericórdia, afinal, foi ela quem decidiu poupar as filhas das bruxas que matou em Salem. Mas será que a misericórdia da Agatha seria tão terrível assim? Agatha estaria fadada a nunca fazer o bem? Que tipo de maldição ou mesmo destino sombrio é esse que persegue a Agatha a ponto de tornar ela uma eterna vilã? Nos quadrinhos, as Sete de Salem são diferentes. Na real, elas são os filhos do Nicholas Scratch, que é o filho da Agatha. Então é um bando de neto ali. Só que eles adotam a forma de criaturas com poderes especiais que foram ordenadas a pegar a Agatha e levar de volta para Nova Salem para passar por um julgamento. Essa história culmina com a morte da Agatha na fogueira, e quem executa sua vingança é a Feiticeira Escarlate, junto com o fantasma dela. Para escapar, as bruxas usam vassouras, tipo de coisa que a Lilia Calderu odeia por serem um símbolo absurdo das bruxas e ainda representarem a domesticação feminina. Sabe aquela coisa de mulher tem que ficar em casa, cuidando da casa, e não pode fazer nenhuma outra coisa? Mas existe uma história bizarra que deu origem à associação entre bruxas e vassouras. E isso tem a ver com substâncias alucinógenas. Na Idade Média se popularizou o uso de algumas substâncias naturais que poderiam ser mortais, porém, usadas em uma dose assim tranquila, davam alucinações muito loucas. Só que tinham uns efeitos colaterais que ninguém curtia. E então, uma galera foi descobrindo umas formas alternativas de ingerir essas substâncias sem colocar na boca. Então, uma das práticas que se desenvolveu foi principalmente usada por mulheres, porque usava-se a ponta da vassoura para colocar a substância e passar ali embaixo, na área feminina. O negócio parece que era loucura, tanto que se popularizou, e o problema é que várias das mulheres que foram queimadas, torturadas e assassinadas das formas mais bizarras possíveis
como bruxas, faziam essas práticas, então a correlação na cultura popular foi inevitável. Mas é uma perspectiva completamente nova pensar o jeito que as bruxas estavam voando na vassoura, né? Enquanto escapam, o jovem fica falando meu Deus, meu Deus, meu Deus, e a Lilia diz para ele rezar para a deusa mãe. Na bruxaria, a mãe divina é associada à deusa tríplice, que representa 3 aspectos específicos da feminilidade e também do ciclo da vida. É a donzela, a mãe e a anciã. São nascimento, vida e morte e renascimento. A Agatha está sempre usando um amuleto representando isso. E, inclusive, dentro do amuleto tem aquela mecha de cabelo que a gente ainda precisa descobrir de quem é. Nicholas Scratch? Rio Vidal? E para os rituais, as bruxas falam os nomes da deusa tríplice o tempo inteiro. Para ativar a Ouija, a Agatha disse donzela, mãe e anciã, que foi, na verdade, traduzido aqui na dublagem para bruxa, mãe e algoz, que não tem o mesmo sentido. Ter sido a Lilia Calderu quem falou isso também é muito importante, porque ela é a mais velha do grupo e possivelmente a mais instruída sobre a mitologia das bruxas. Ela já deve ter presenciado o surgimento e desaparecimento da adoração de várias figuras divinas femininas, que é algo presente há muito tempo na história da humanidade. A primeira figura que talvez represente a adoração a uma figura feminina é a Vênus de Willemforte, do período paleolítico. Isso é 25 mil anos antes de Cristo. E parece ressaltar símbolos de fertilidade e abundância. Mas daí entram na prova da Agatha, que é representada por uma lua de sangue, quando o véu entre os vivos e os mortos está finíssimo. A lua de sangue, ou lua sangrenta, acontece durante o eclipse lunar. A Terra bloqueia a luz do Sol e a lua, em vez de desaparecer na escuridão, fica com aquele aspecto vermelho. Esse fenômeno é mais comum do que se imagina. Ele pode acontecer várias vezes por ano. O problema é que não é sempre no mesmo lugar do planeta. No contexto cristão, a lua sangrenta é associada a profecias apocalípticas, com menção de que o sol vai se transformar em escuridão e a lua se transformar em sangue. Livro de Joel. Na Wicca é um momento de grande poder que tem relação com a deusa e representando o ciclo da morte e renascimento, o que faz sentido aqui para o episódio. Considerando que cada bruxa tem um elemento na série, esse evento estaria confirmando que o elemento da Agatha é o espírito? Esse é o 5º elemento na Wicca. Lilia Calderu seria ar, Jennifer Kay o água, Alicia o fogo e a bruxa verde a bruxa da terra. O visual do Wiccano nos anos 80 é quase que copiado e colado do visual dele criança na série WandaVision, que por sua vez faz referência ao visual do Wiccano nos quadrinhos. Para contar o tempo, todos aparecem usando um relógio G-Shock, que é idêntico ao meu, só que o meu é preto. Esse relógio tem uma história bizarra, porque foi inventado pela Casio em 83 por um engenheiro japonês que estava de saco cheio de ver os seus relógios quebrando. Nas propagandas em comerciais, eles falavam que o relógio era ultra resistente, a ponto das pessoas desconfiarem e ter sido iniciado um processo por propaganda enganosa contra a Casio. Porém, o processo não deu em nada quando provaram que o relógio era realmente ultra resistente como prometido. Uma Ouija basicamente se joga para eles para iniciarem o teste, e isso remete ao filme de 86 chamado Witchboard, onde um bando de adolescentes se reúne para usar um tabuleiro de Ouija, e isso atrai um espírito agressivo que faz o caos. Mas o visual dessa tábua de Ouija é basicamente copiado e colado da que aparece no filme O Exorcista, sem dizer que a Agatha possuída é uma referência inegável a esse filme. Esse tipo de tabuleiro foi lançado lá no século XIX, quando o movimento espiritualista estava no maior hype nos Estados Unidos. E Europa? O negócio era vendido como um oráculo para se comunicar com os mortos. Mas a ciência já explica como esse tipo de tabuleiro funciona. São movimentos involuntários das mãos que fazem parecer que o negócio está vivo. Quando de primeira um espírito se identifica como Senhora Hart, já fica evidente que é uma pegadinha da Agatha, já que, afinal de contas, Agatha nunca se deu ao trabalho de aprender o nome real da Sharon Davis, mostrando que até aquele momento ela ainda não se importava com a senhora. Só que as coisas já ficaram interessantes quando a gente começa a analisar o que realmente aconteceu e as regras lidas pelo jovem no manual da Ouija.
E isso vai acontecer logo depois de você se inscrever no canal, se for novo por aqui. Pô, me dá essa força, tá assistindo esse vídeo, não é inscrito? Pô, é com a sua força que eu tô aqui fazendo esses vídeos aqui. Faça parte da família Loquia, deixa o like também se tá curtindo. Olha quanta informação tá saindo aí. E vai ter mais, porque eu pesquisei muito para fazer esse vídeo desmontado e assisti o episódio mais umas 2 vezes em câmera lenta. Respeita! As regras da prova vieram com um manual em vários idiomas e ainda com a mensagem no verso dizendo proibido para menores de 3 anos, fazendo uma alusão a Ouija estar ali como um brinquedo e ter sido comercializada originalmente como um produto qualquer patenteado. Agora, o jogo real que aparentemente eles precisaram jogar foi a adivinhação. O primeiro fantasma real se apresentou como morte, o que cá entre nós não poderia ser, já que pelos funcos que vazaram, a morte é a Rio Vidal. Mas estava nas regras, eles não poderiam perguntar sobre a morte. O que isso quer dizer? O fantasma aparece e perguntam quem é. Ué, não poderiam perguntar sobre o que tá... Será que o que as regras realmente queriam dizer é que eles precisavam descobrir quem era a pessoa sem perguntar como ela morreu? Outra regra, se remover a mão, um espírito será liberado. Um espírito, mas não necessariamente o que eles estavam conversando. Será que quem se apresentou como morte originalmente foi o Nicholas Scratch e ele quis punir a Agatha, sua mãe, e conseguiu isso liberando o fantasma da mãe dela? Apesar de que a própria morte, a Rio Vidal, tá querendo punir a Agatha desde o início da temporada. O que me faz pensar que boa parte desse teste pode, e apenas pode, ter sido forjado pela própria Rio Vidal. E ela acabou sendo atrapalhada pela aparição do fantasma ali. Ela mesma disse que odeia fantasmas. E por que ela odiaria? São mortos que não querem sair daqui, não querem largar o osso. Pô, a morte quer os seus mortos para ela. O que parece ter concluído o teste foi o jovem ter cumprido uma última regra do jogo. Sempre termine com um adeus. Porém, eles falharam miseravelmente em todas as outras regras. Não use o tabuleiro sozinho. O jovem usou. Não fale por cima do outro. Fizeram isso o episódio inteiro. Não provoque os espíritos. Provocaram um fantasma. Não pergunte sobre morte. Bom, perguntaram sobre a identidade de quem se apresentou teoricamente no tabuleiro. E não remova a mão da Ouija em nenhuma circunstância. Bom, será que elas falharam terrivelmente nessa prova? Se sim, quais vão ser as consequências disso? Cada uma vai morrer de um jeito diferente? Rio Vidal, pela primeira vez, tem um comportamento mais estranho que o comum, porque ela passou boa parte das suas cenas defendendo a Agatha, justificando a Agatha ter matado a mãe e o seu grupo em Salem e protegendo ela do fantasma, que não podia tê-la. Sem dizer que a Rio é a única que demonstra algum sentimento quando a fantasma diz para Agatha que ela nasceu má. Será que ela, a morte, tem alguma coisa a ver com esse ciclo de comportamento negativo da Agatha? A Alice Wu aparece usando seus poderes para expulsar o fantasma. Como? Bom, a própria Agatha explicou que as bruxas ficam fortes juntas. Sem contar que avançar em suas provas dentro do caminho das bruxas pode ter deixado elas mais poderosas. Jennifer Cale foi capaz de curar o jovem, e Alice Wu capaz de conjurar um feitiço para expulsar a fantasma. Mas aqui, enquanto a Agatha estava sugando a Alice, ninguém pensou em pegar um móvel, uma vassoura, uma cadeira e tacar em cima da Agatha, assim, pá! Igual as pessoas que estão tomando um choque e você não pode encostar, mas você pode dar uma bordoada para a pessoa sair dali. Enfim, descanse em paz, Alice Wu. Mas depois a Agatha realmente parece abalada do lado de fora, incapaz de controlar os seus poderes, apesar de ninguém acreditar. E de repente ela entende quem é a mãe do jovem. Teria ela juntado as peças mentalmente depois do episódio anterior? O jovem despertou seus poderes, porém, diferente das outras bruxas, ele não passou por um teste dele. E todas estão dizendo que ele não faz parte do grupo. O que faz a gente acreditar que ele sempre teve aqueles poderes dormentes dentro de si. Assim como a Feiticeira Escarlate, que desde criança tinha suas habilidades, mesmo que não tivesse passado por nenhum tipo de treinamento. Daí nós voltamos à questão: quem diabos colocou o sigilo no jovem? Foi ele próprio para proteger a si e a sua identidade de outras bruxas?
foi a Feiticeira Escarlate, uma das minhas primeiras teorias aqui, onde eu especulei que no fim de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, quando a Wanda Maximoff teve acesso a outras realidades e viu os filhos dela de novo, desistindo de sequestrá-los de outro mundo, acabou se sacrificando. Mas e se, no momento do sacrifício, ela também encontrou uma forma de trazer a essência dos filhos dela de volta à vida no próprio universo ao qual ela pertencia? Lembrando que nos quadrinhos, o jovem, o Wicano, também é justamente isso, o espírito do filho da Feiticeira Escarlate encarnado no corpo de um outro jovem que estava prestes a morrer. Faria sentido a Feiticeira Escarlate ter colocado um sigilo no seu filho reencarnado para proteger ele de outras bruxas. Afinal de contas, a única outra bruxa que a Feiticeira Escarlate conheceu foi a Agatha, e é um péssimo exemplo. Lógico que a Feiticeira Escarlate ia ter medo de outras bruxas e ia fazer com que o seu filho estivesse protegido de outras bruxas com um sigilo ou outro feitiço do tipo. Lembrando que lá atrás, a Agatha disse que, sigilos são uns feitiços bem de amador. E a Feiticeira Escarlate, apesar de ultra poderosa, era uma bruxa amadora, ainda estava aprendendo as técnicas. Agora só nos resta saber quando é que esse sigilo vai ser destruído, já que é isso que acontece. O sigilo some quando não é mais necessário. E quem o invocou também não se lembra dele. A cena final basicamente declara que o jovem é de fato o Wicano. Nas HQs, ele já é um ser ultra poderoso, herdando as capacidades mágicas da mãe. Talvez até com um pouco mais de técnica, já que pode se equiparar algumas vezes com o Doutor Estranho. A grandiosidade do personagem é revelada quando ele está predestinado a se tornar um demiurgo. E aí você coça a cabeça, que desgraça é isso? Bom, no mundo real, o conceito filosófico do demiurgo surgiu na Grécia Antiga, onde o Platão descreveu o demiurgo como uma figura divina que molda a existência a partir do puro caos. É uma figura que ordena o universo, mas não necessariamente é o criador da matéria em si. Já na Marvel, o demiurgo é uma entidade cósmica que de fato existe e representa toda a força criadora do universo. Houve uma história recente que revelou que esse nome é um título e vários seres já foram demiurgos no universo da Marvel. O Billy Kaplan sendo a manifestação mais atual dessa entidade. Com isso, ele pode alcançar um potencial de modelar completamente a realidade. Mais apelão ainda que a própria Feiticeira Escarlate. No final ali a gente realmente vê ele usando um nível de poder acima de qualquer outra bruxa. As outras não conseguiram nem resistir àquele controle. E no fim das contas, no caminho das bruxas só sobraram dois. O Wicano e a Rio Vidal, que não apareceu naquele momento ainda. Justamente como a Agatha dizia, só duas bruxas podem sair do caminho. É o fim. O Wicano vai sair lá de dentro, completando tudo com a morte. Mas será mesmo? O nome da série é Agatha e ela com certeza volta. A primeira teoria que poderia surgir seria ela retornando como um fantasma. Assim como nos quadrinhos, onde a Feiticeira Escarlate percorreu o caminho das bruxas, mostrava a Agatha acompanhando ela numa forma de fantasma também. Só para no final ganhar de volta um corpo físico. A Alice Wu, infelizmente dá pena, mas parece uma personagem que já completou o seu arco dramático. Tinha a maldição, a relação com a mãe, e isso foi superado no episódio anterior. Porém, entretanto, contudo, todavia, uma evidência de que pelo menos a Lilia Calderu e a Jennifer Cale irão retornar são os deslizes temporais da mente da Lilia Calderu. Se você não reparou, você não está assistindo a série direito, mas a Lilia Calderu vem falando em vários momentos aleatórios umas frases que não fazem o menor sentido. Nesse episódio ela gritou "valete de paus", ou alguma coisa assim. Ela está falando de coisas que ainda não aconteceram. É como se a mente dela estivesse sofrendo deslizes temporais, da mesma forma que o Loki sofria deslizes temporais lá na segunda temporada. Porém, o Loki está em outro nível, né? Ele deslizava com o corpo inteiro através do tempo. A Lilia Calderu parece sofrer isso apenas mentalmente. Aliás, essa é uma possível evidência de que a Alice Wu está morta de fato.
já que uma consciência futura da Lilia Calderu pode ter vindo para ela no episódio anterior, justamente olhou para Alice Wu e ficou surpresa em ver ela. Por que no futuro a mulher ficaria surpresa em ver a Alice se ela não tivesse morrido aqui? Mas a evidência definitiva de que as outras bruxas vão retornar são os trailers. Vamos analisar isso, mas se você não quer esse nível de spoilers, muito obrigado pela sua companhia, ó. Beijo lá, já se inscreveu, já deixou o like, o negócio vai ficar bom agora. Porque nos trailers apareceram imagens da Jennifer Cale saindo da Terra, num jardim de Westview, ou seja, provavelmente saindo viva do caminho das bruxas. Também temos imagens da Lilia e da Jennifer num castelo com uma bruxa verde, estilo mágico de Oz. Agatha e o jovem juntos, indo para o mesmo castelo e com a mesma roupa em outra cena. O jovem pergunta por que deixaram acreditar nessas coisas sobre você. E ela responde porque a verdade é terrível. Ou seja, tem algo de fato obrigando a Agatha a ser uma vilã. Temos a Agatha gritando para Rio Vidal: eu quero meu filho. Depois Agatha com uma roupa vitoriana, com marcas de sangue no rosto, enfrentando as Sete de Salem no mesmo castelo onde a Lilia Calderu e a Jennifer estavam. Tem a Rio saindo de uma casa, explodindo ela, cravando que ela é uma vilã, e em outro momento dizendo que os corpos estão se empilhando. Ela já falou, inclusive, que queria corpos. Mas a prova definitiva que o fim desse episódio foi uma grande pegadinha pra gente tá nessa ceninha de trailer, onde a Agatha está totalmente suja de terra, com a mesma iluminação do fim do episódio, e falando para o jovem para eles terminarem o caminho. Ou seja, se a Agatha afundou na terra, ela simplesmente vai sair ou ser arrancada da terra de volta para o caminho de alguma forma. Talvez pelo próprio jovem. Daqui em diante sobram mais 4 episódios e 2 provas. A atmosfera ali tá diferente, tá amarelada, o que pode ser uma referência à Lilia Calderu, já que o flashback dela teve uma coloração parecida. Ela seria a bruxa do ar, e será que na prova dela nós vamos ver todos os deslizes temporais da sua mente sendo respondidos? E depois tem a prova da bruxa verde. Deve ser a prova final, onde vão ter que enfrentar o chefão do jogo, no caso do caminho das bruxas. Eu tô mais empolgado que nunca. Comenta aqui se você reparou isso tudo. Tem alguma outra coisa que você reparou e que eu não comentei? Eu posso ter falado no meu vídeo de análise nota, que já tá no canal. Vamos trocar aí essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.